Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o conflito que nós temos muitas vezes na vida e que nos leva a questionar se realmente vale a pena ser uma boa pessoa, ou se vale a pena ser uma pessoa do bem. Porque as pessoas elas fazem essa junção de bondade. Ser do bem, ser uma boa pessoa, fazer o bem, entende? Então, muitas vezes fazem essa junção ao falar desse aspecto positivo da vida, dessa escolha que nós podemos fazer, ou dessa repetição de padrão, se nós de fato estamos repetindo um padrão de bondade, que aí é geralmente familiar, né? Quando você está repetindo um padrão, você está repetindo um padrão de alguém em um ambiente. E aí a gente tem essa tendência a falar de família, ou como eu sempre falo, de quem quer que seja que criou você, quem quer que seja que acompanhou você na tua infância. Quando a gente fala assim de pai e mãe, né, teoricamente, é desde o nascimento. Na infância, na pré-adolescência, na adolescência, posteriormente, até que a gente chega numa fase de fazer nossas próprias escolhas e repetir padrões, que muitas vezes, né, vão ser padrões negativos. E em outras vezes, que aí a gente fala, né, que é o melhor dos mundos, repetir padrões positivos e nos desenvolver para muito além disso até. É aquela história de ser melhor que os nossos pais, mas não por competitividade, mas sim por um fluxo natural da vida, que eu creio que esse realmente é um fluxo natural. Ser melhor, inclusive, do que nós mesmos em outros momentos da vida, né? Alguns falam em ser melhor do que ontem. Pode ser também. Você pode ser um pouquinho só. O crescimento, a melhora, o desenvolvimento, ele é gradual, ele é pequeno. Só que o pequeno ninguém enxerga. As pessoas tendem a enxergar uma grande mudança. Só que uma grande mudança, ela é feita de pequenos passos. De pequenos passos. Então vamos lá. O grande ponto que eu falei anteriormente no início do vídeo é essa junção de bondades que a gente fala, né? E esse questionamento que pode ser um conflito até existencial. De que vale ser uma boa pessoa? Quando você se pega, eu vi até uma jovem há pouco tempo em um vídeo fazendo esse questionamento e aparentemente ela estava sofrendo talvez esse conflito existencial. De que vale ser uma boa pessoa? E aí ela respondia, talvez para ela mesma ou para reflexão de quem fosse ver essa postagem dela, ela dizia: eu só ganhei sendo uma boa pessoa na vida, eu só ganhei decepção e sofrimento. E aí eu fiz uma reflexão e até desenvolvi algo nesse sentido, algo menor do que o que eu estou compartilhando agora. Quando a gente se pega nesse conflito existencial e com esse questionamento, né, de que vale ser uma boa pessoa, só ganhei sofrimento e decepção. Certamente é porque você está confrontando, né, se confrontando com uma realidade muito comum, que é a seguinte: você provavelmente inconscientemente fez uma escolha lá atrás, que é a escolha de ser uma boa pessoa, talvez influenciada pelo ambiente e pelas pessoas, sim,
mas não exatamente por boas pessoas. E esse é que é o problema. O problema é quando péssimas pessoas, pessoas que já fizeram a escolha de não ser boas pessoas, fizeram uma escolha de não serem boas pessoas. Uma escolha talvez inconsciente também, e talvez uma repetição de padrão. Só que o que acontece é que muitas pessoas fazendo essa escolha e essa repetição de padrão são aquelas pessoas que falam assim, ó: ah, eu nasci assim e vou morrer assim, dane-se. Quem quiser gostar de mim, que goste assim. Você nunca vai escutar uma pessoa conscientemente do bem falando assim. Porque a pessoa conscientemente do bem, ela já sabe que ela pratica o bem, mesmo que esse bem muitas vezes desagrade, que isso pode acontecer, mas ela sabe que ela vive uma vida ali na retidão. É a pessoa que fala assim: se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Agora, as pessoas que falam assim: ah, eu nasci assim, ah, o meu comportamento é esse mesmo, quem quiser gostar, goste, quem não quiser, dane-se. Uma pessoa, sabe, falastrona, fofoqueira, maledicente, adora uma confusão. Isso a gente está falando aqui para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Tem pessoas que mergulham muito mais profundamente na maldade. Vamos dizer assim. A gente viu aí recentemente vários casos de, por exemplo, envenenamento. Envenenamento. Você vê, né? A pessoa, para chegar nesse nível de ter essa capacidade, de ter esse pensamento e colocar, articular essa ideia e colocar em prática, envenenar uma caixa de bombons, envenenar um chocolate, uma comida e dar para outra pessoa, porra, a gente pode pensar e desejar, né, que a gente nunca na vida esteja perto de pessoas assim. E basicamente é isso. De maldade a gente poderia falar aqui vários exemplos, como a gente pode falar também de bondade. Então é isso. Quando você entra numa de seguir a cartilha sobre o que é ser uma boa pessoa, pela ótica de quem não é e de quem não pratica exatamente o bem, ou pratica o bem à sua maneira, que é aquela maneira, gostou, gostou, se não gostou, dane-se. Quando você entra nessa, fatalmente mais tarde você vai se frustrar. E muitas vezes é o que a gente faz, segue a cartilha dos pais, segue a cartilha do avô, da avó, segue a cartilha dos tios. É como eu falo, é assim, é seguir a cartilha de quem majoritariamente acompanhou a tua vida desde a infância. Tem aquela frase que fala, que é uma frase famosa, famosa frase de coach, e eu não tenho nada contra coaches, inclusive gosto bastante, mas é aquilo. Tem coach para todos os gostos, como tem pastor para todos os gostos, tem político para todos os gostos. É isso, as pessoas se identificam e fazem conexões com aquilo que faz sentido para elas. Então tem aquela frase que diz que você é a média das 7, das 5, das 6, das 7, o número varia, das 5, 6, 7 pessoas que mais andam com você, ou que mais convivem com você. Só que se a gente parar para pensar, certamente a vida muda, a vida tem fases na própria vida de um indivíduo. Mas a gente pode pensar assim que na vida de uma criança, por exemplo, as pessoas que mais conviveram com essa criança são os pais. Se a gente pensar na perspectiva de um indivíduo que teve os pais presentes, casados ou não, mas presentes, ativamente presentes, transferindo valores, visão de mundo, concepções de um caminho correto. Se o indivíduo já teve isso, ele já está meio caminho andado, como dizem.
Agora, o outro lado também acontece, que é de você ter toda essa influência contraditória. Pessoas que fazem o que querem, agem como querem, não se esforçam para estabelecer mudanças comportamentais, mudanças de visão de mundo mesmo. Então você segue um padrão ditado por essas pessoas, mas como você não é cego e também não é idiota, a tua percepção te mostra outra coisa comportamental nessas pessoas. E então chega numa fase mais, eu diria, racional da vida, em que vai acontecer o conflito, vai acontecer o atrito de ideias, que você fala, pô, pera lá, eu faço assim, assim, assado, julgando ser uma pessoa do bem, mas eu estou repetindo um padrão totalmente equivocado. Então o que você vai ter que fazer nesse momento? Só pelo fato de avaliar, e isso é uma questão racional, a razão já está gritando em você. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Não acredite em quem diga que não é. Tem gente que diz que não é. Se a razão está gritando para que você dê uma atenção para a razão, o que é a razão? A razão é o teu discernimento, é essa capacidade de avaliar, de analisar se as coisas estão certinhas, se estão erradas, como é que faz para melhorar. É fácil? Não. É complexo. Mas a partir do momento em que a razão grita e você dá um pouquinho de atenção para a razão, para a sua capacidade analítica de avaliar a tua própria existência, as tuas ações, e não só as coisas externas. Não que você não possa, muitas vezes, na verdade, devemos também. Afinal de contas, a gente não está sozinho no mundo, não está solto no mundo. A gente está conectado a tudo, tudo está conectado. Então é importante que você faça essa reflexão e essa avaliação. E para fechar, vamos partir para o desfecho do vídeo. A grande vantagem, de fato, de ser uma boa pessoa é você simplesmente ser uma boa pessoa. Porque aí pensa comigo, raciocina comigo, utiliza a sua razão. O que uma boa pessoa faz? Como é que uma boa pessoa se comporta? Uma boa pessoa se comporta bem. Uma boa pessoa faz as coisas bem feitas. Ou se preocupa em fazer. Eu não consigo fazer tão bem hoje. Mas você consegue exercitar e você consegue melhorar continuamente, progressivamente, você consegue melhorar as suas ações? Você consegue melhorar as coisas que você faz? Você consegue incrementar e melhorar as suas relações humanas? As pessoas com as quais você se relaciona? Você consegue exercer uma boa influência nas pessoas com as quais você se relaciona? Ou você está tão fraco nesse sentido que você só consegue absorver as más influências que as pessoas proporcionam em você? É esse ciclo que você tem que quebrar, arrebentar, romper. Não absorva as más influências. Seja você uma pessoa que influencia para o lado positivo. Mas tem fulano de tal na minha família que é irredutível, é uma pessoa que me causa uma má influência, uma má impressão, é uma pessoa equivocada e é irredutível. Descarta essa pessoa. E aí, entenda, descarta como você quiser. Se afaste. Se afaste dessa pessoa. Ela é imprescindível para a tua vida? Você tem que estar em contato constante, frequente com essa pessoa?
Ou você pode romper? Algumas pessoas basta se afastar. Outras, às vezes não é possível se afastar. Então tem que romper de vez. Então rompa. Tem que romper, rompa. Só não permaneça absorvendo essa influência negativa para tua vida. Foque foque na melhora contínua para a tua própria vida, para o teu ser, para o teu intelecto, para a tua razão, para o teu discernimento. Foque nisso. É isso. Basicamente é isso. Foque na tua melhoria contínua. Não desista de ser uma boa pessoa. Não desista. Em função de estar fazendo comparações com pessoas que não são boas pessoas, mas vez ou outra tem algumas, na tua própria ótica, tem algumas vitórias na vida. Porque isso é perfeitamente possível, isso pode acontecer. Isso vai acontecer e isso acontece. Então muitas vezes você se compara e comparação é péssima em qualquer nível. Em qualquer circunstância, a comparação é péssima. Olha, se eu fosse eu mesmo, se eu fosse fazer comparação, eu teria várias para fazer. Com pessoas que são familiares. Eu não preciso ir longe para fazer uma comparação. Então eu compararia da seguinte forma. Poxa, tal pessoa, ela é péssima por isso aqui. Mas essa pessoa, ela conquistou isso aqui. E eu não conquistei. E aí por isso essa pessoa é uma pessoa que é melhor do que eu? Não. Quer dizer também que eu sou melhor que essa pessoa? Não. Nós somos duas pessoas diferentes, dois indivíduos. Só que o que essa pessoa fez, salvo exceções, tá? Para isso que eu vou dizer, tem ressalvas e tem exceções. Mas o que a pessoa faz para conquistar coisas, né? A gente está falando de coisas específicas, se não foi nada ilícito, é mérito da pessoa. Ela fez o que tinha que fazer para conquistar aquela coisa. Só que quando a gente fala de relações humanas e de pessoas que mentem, que enganam, que julgam, que caluniam, aí isso tudo denota que essa pessoa não é uma pessoa do bem. Mas isso anula a ação que ela fez, totalmente lícita, totalmente legal, dentro da legalidade para conquistar os bens dessa pessoa? Não. E aí cabe você escolher. Você imagina, se essa pessoa, tendo todos os comportamentos negativos na vida que ela tem, ela é capaz de fazer o que é preciso para estabelecer as suas próprias conquistas. Imagina você decidindo e agindo em ser do bem. E fazendo tudo o que você tem que fazer para estabelecer as suas conquistas. Imagina só onde você pode chegar.